incendiar para a glória do Senhor. No nome de Jesus, doce Espírito Santo, enche ele mais de ti. Enche ele de ti, Espírito Santo, e fala conosco nessa noite, através dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aplauda o Senhor com vocês o dia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço os irmãos possam se aceitar a Deus, a pastora Aurora, o convite, a confiança de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Irmãos, como a pastora tem nos dito, a palavra do Senhor, a espada de dois gumes. Ontem, quando a pastora falou, eu perguntei para a Janete o tema. Ela disse tema livre. E hoje eu estava assim meditando sobre a volta de Jesus. Às vezes nós saímos falando, Jesus volta, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E o Deus, Ele me fez examinar a mim mesmo, o meu coração. Será que eu estou pronto para a vinda do Senhor Jesus? Porque nós temos anunciado, o Senhor vem, sabemos que Ele vem, mas o Senhor nos manda guardar tudo aquilo que temos para que ninguém roube aquilo que nos é conquistado na cruz do Calvário. Eu quero meditar com os irmãos um versículo na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo de número 5. Vamos ler os 2, 3 versículos aqui, para a glória do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu vou buscando ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui reunidos em Tua presença, Senhor. Sem o Senhor aqui nós não estaríamos, sem o Senhor nada disso aqui estaria acontecendo, mas estamos aqui para a Tua glória, Pai. Dê-nos entendimento na Tua palavra, Senhor. Ensina-me, ó Deus, mostra-me, ó Pai, dê-me sabedoria para apresentar a Tua palavra. Prepara-nos o coração como a boa terra, a terra frutífera, que ao sairmos da Sua casa, meu Pai, possamos sair mais próximo de Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Toma a direção, fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 5, vamos ler o versículo 23 ao 25. Amém? Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos aqui hoje uma oportunidade de olharmos para o Senhor nosso Deus. Eu examinar o meu coração e cada um dos irmãos a oportunidade de reconsiderar os desígnios, propósitos, pensamentos, projetos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele tem nos ensinado que os maus desígnios procedem do coração do homem. Temos visto, temos pregado, temos buscado ao Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós temos deparado com esta palavra, perdão. Uma palavra forte, demonstra o amor, a misericórdia, a compaixão, o querer e ver estar bem com Deus e com o próximo. Vemos muitas pessoas dizem, fulano pecou contra mim, que ele veio até mim. Mas o texto que temos lido aqui esta noite, o Senhor disse que se eu vir trazer a minha oferta à casa do Senhor, essa oferta alçada, oferta de louvor, adoração, o meu culto prestar a Deus, e eu descobri que aqui
alguém tem algo contra eu, devo deixar a minha oração, deixar a minha oferta aqui e ir reconciliar o mistério de Deus. Aqui Ele não nos manda as pessoas que nos ferem vir nos pedir perdão, Ele manda nós irmos consertar com Ele, para que nós tenhamos paz com o Senhor. Irmãos, às vezes é fácil olharmos e ver a aparência, mas o cujo Deus aqui estamos na presença, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos para alcançar a salvação, o perdão. Porque olhando o Senhor do céu para a terra, Ele não viu um justo, nenhum sequer, nenhum que buscasse, nenhum que procurasse, nenhum que invocasse ao Senhor nosso Deus. E Ele enviou o Senhor Jesus para morrer, para nos dar o perdão. E às vezes nós nos montamos no homem natural e Deus quer nos levar para o homem espiritual. Às vezes o nosso querer, o nosso coração, que é enganoso, nos afasta da presença de Deus. Devemos sim, o Espírito de Deus nos mostra quem deve, quem nós devemos, porque Ele está sempre conosco, para que possamos liberar o perdão. O Senhor Jesus disse no Pai Nosso: pedimos perdão, e muitas vezes não liberamos perdão. A Bíblia diz que tal homem, tal mulher, o servo, a serva, não vos engane. Se eu peço perdão a Deus, dobro meu joelho, encho de palavras, Senhor, me perdoa, mas se eu não liberar o perdão para quem tem me ofendido, de forma alguma eu alcanço o perdão do Senhor nosso Deus. Então, o Senhor, Ele quer nos levar, quer nos mudar a um homem espiritual. Não é segundo o homem que nós éramos, nascido do pecado, criado no pecado, cheio de coisas de homens. Deus está nos mostrando o manual da salvação. Se nós queremos salvação, se nós queremos perdão, devemos perdoar também. Às vezes o orgulho, a vaidade entra em nosso coração, que pensamos e falamos: não, ciclano que veio consertar comigo. E o Senhor nos manda eu ir consertar com quem me ofendeu, com quem me feriu, com quem tem algo contra a minha pessoa. Sabemos que o Senhor nosso Deus, dessa forma, Ele opera maravilhas. Ele opera em nosso meio, trazendo a nós a sua existência. O Senhor não habita no meio de um coração puro, Ele não habita num templo sujo, e não adianta nós enganarmos a nós mesmos com o coração cheio de rapina, falando que estamos caminhando, estamos salvos. Recebi do irmão Maurício Olicó essa palavra, misericórdia. Então, se nós queremos misericórdia, devemos ser misericordiosos, porque nós queremos receber e não podemos liberar. Se Deus manda nos liberar primeiro, o Senhor Jesus nos ensina que, assim como Ele fez, façamos nós também. Não devemos esperar. Se nós conhecemos, se nós sabemos o impacto do Espírito de Deus sobre a vida daquele, será tremenda. Ele terá um encontro com Deus, o inexplicável de Deus aconteceu. A pessoa te ofende, você vai lá e pede perdão. Para eles é loucura. Mas aqui nós entendemos que o poder de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus que nos leva à presença do Senhor. E hoje o Senhor nos diz: se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, assim como foram os nossos pais no deserto que pereceram. Hoje o Senhor está nos falando que devemos liberar o perdão para receber o perdão. O Senhor nos diz que o que separa-nos de Deus é o pecado e não procede dele, mas de mim, de nós. Então, se nós formos aniquilando, é difícil, mas o Senhor vem pelo poder do Espírito Santo transformando a nossa vida de homens naturais para homens espirituais. Quando nos apresentarmos na presença de Deus e sairmos do templo, sair da casa, sair daqui deste lugar, a glória do Senhor estará refletida sobre nós.
Os anjos do Senhor irão adiante de nós, abrindo o caminho, derribando muralhas, pondo o inimigo em fuga. Não dê brechas ao adversário, não devemos dar lugar para o inimigo. A Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E se nós deixarmos que o nosso coração, dentro daquilo que Deus tem nos orientado, tem nos mostrado, venha conservar essas rapinas, nós estaremos dando lugar para o inimigo. Aí começa com a falta de perdão, o orgulho, a vaidade, e quando menos esperar, estamos distante do Senhor. Não devemos nos enganar, porque nós estamos diante de um Deus que, quando virou para Samuel, falou: vá à casa de Jessé, o ungido rei, chegou lá e olhou aqueles homens, alto, aparente, bonito, musculosos. Aqui está o verdadeiro rei de Israel. O que o Senhor disse? Que ele não vê como vê o homem. Nós vimos de uma certa forma natural, mas Deus veio trazer para nós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até nós. E através da mudança do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que as pessoas vão verem que aqui é um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que realmente nos conduz à vida eterna. Porque somos diferentes. Somos chamados para fora. Somos chamados para servir ao Senhor. E aqueles que serviram a Deus de forma alguma foram decepcionados. Mas esses mesmos processos que nós temos recebido aqui, eles receberam. É difícil. A palavra de Deus tem que cortar, tem que aprofundar em nós até a divisão da alma com o Espírito, para que venhamos a ter vida e vida eterna no Senhor nosso Deus. Não convém nós nos reunirmos, apresentarmos como servos de Deus, se nós não estamos levando o nosso coração para ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que sem Deus nada nós podemos fazer. Tudo vem de Deus, para Deus e para a glória de Deus. Se Deus está me mandando eu perdoar e eu não perdoo, eu estou resistindo ao Espírito de Deus. Estou colocando contra o Senhor. E ouçamos o que Deus disse para Saulo: duro és para te recalcitrar contra a opinião. Duro é para nós voltar contra a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que são três que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito. Os três são um e os três concordam. Então não tem como nós chegarmos a Deus saltando esta parte. Não tem como nós chegarmos a Deus querendo o perdão de Deus se não liberamos o perdão. Irmãos, o que tiver que vir, virá e não demora. Volto ao início da minha fala, quando eu falava sobre a vinda de Jesus. São pequenas coisinhas que vai nos afastando de Deus. São pequenas coisinhas que nos fazem com que nós voltamos a ser como os Gálatas. O apóstolo Paulo, olhando para os Gálatas, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de si, cheio de Deus na presença deles, ele fala: ó, insensato Gálatas. Quantas vezes nos tornamos insensatos, tendo começado pelo Espírito, ser chamado por Deus, e em um certo ponto da nossa vida viramos e falamos: eu sou assim, nasci assim, morro assim. Estamos levando o Senhor novamente à vergonha do Calvário. Porque em nós tem que ter mudança, em nós há de ter diferença. O mundo, eles persegue, odeia, e a falta de perdão, me perdoe, irmão, causa mal para nós mesmos. Me lembro aqui acho que em 2020 teve um congresso de cardiologia no Brasil. Naquele congresso ali foi a primeira vez que o cientista determinou que a fé anda junto com a ciência. Ali foi pegado um número de pessoas com câncer em estado agravado,
foi ministrado a palavra de Deus, houve os que liberou perdão, que pediu perdão, esses não tinha morrido nenhum. O outro grupo de pessoas que não liberaram perdão, que era daquele jeito, que vivia dentro da sua concepção humana, quase todos tinham morrido daquele experimento. Então, se nós queremos vida e queremos vida e vida eterna, devemos aplicar a palavra de Deus. Às vezes queremos nos aproximar dos homens, mas os homens têm que vir para cá vendo a diferença dos que aqui estão em Cristo Jesus. A diferença que nos traz a presença de Deus, quando Deus nos chama, é a paz, é a harmonia, é a presença de Deus, é a segurança, é a transformação que nós temos em Cristo Jesus. A igreja não precisa assimilar o mundo, não. Nós precisamos assimilar a Deus, e o mundo virá rendido à igreja para ver, sentir e receber a glória de Deus. Devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Devemos invocar enquanto está perto. O exemplo do servo cruel. Eu medito muito isso. A Bíblia diz que tinha um rei, um imperador, um rei lá, que ele chamou os seus súditos lá para fazer a fé. Tinha um que devia milhares de dinheiro ali para aquele rei. O rei falou que vendia a família dele, ele ajoelhou, implorou, pediu perdão, misericórdia. A compaixão do rei o alcançou, ele perdoou. Só que aquele homem, com um coração de carne, um coração cheio de rapinas, cheio de coisas humanas, cheio de ódio, ressentimento, mágoa, voltou para o seu conservo, que o devia centavos, exigiu o pagamento da dívida. Ele não tinha como pagar ali naquele momento. Falou: me dê um tempo que eu vou te pagar. O que aquele homem fez? Mandou prendê-lo para que ele pudesse pagar aquela dívida. Mandou prendê-lo. E o que o Senhor fez? O rei, que aqui representado é o Senhor, o nosso rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, pegou aquele servo cruel, colocou no lugar do outro lá e falou: daqui você não sai enquanto não me pague. Por isso que o texto que nós limos aqui, o Senhor diz: manda consertarmos enquanto estamos no caminho. Consertar enquanto estamos no caminho, enquanto temos oportunidade. Não devemos facilitar, brincar com a nossa fé, porque o diabo, ele não está brincando de nos tirar a atenção. Ele está nos arrebanhando, ele está nos chamando, ele está fazendo crescer raízes, está fazendo crescer sementes diabólicas no coração do homem. Sementes que deveriam prosperar, crescer, a semente da palavra de Deus, produzir frutos a 100, 60, tem morrido porque a terra vai endurecendo, vai cauterizando, e o Espírito de Deus vai ficando reprimido, e nós vamos perdendo a salvação, vamos perdendo a comunhão com o Senhor. Não esqueçamos o Pai Nosso. Todos conhecem o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, perdoa minhas ofensas assim como tenho perdoado os meus ofensores. Temos realmente perdoado os nossos ofensores para que tenhamos ousadia de chegarmos à presença de Deus? Irmãos, o Senhor contempla o nosso sentar. Antes que haja palavra em nossa boca, o Senhor sabe o que vamos profetizar, o que vamos falar. Antes que nós viermos a ter um pensamento, Deus já sabe o que estamos pensando. Então não vamos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém zomba, a Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem planta, isso o homem sem falar. E Deus quer que nós colhamos frutos para a vida eterna. E esses problemas, falta de perdão, ressentimento, rancor, mágoa, vingança, isso é coisa de homens. O Senhor diz que devemos orar por aquele que nos maldiz. O Senhor diz que devemos abençoar quem nos amaldiçoa. O Senhor diz que devemos dar a Ele a oportunidade, o lugar da vingança.
porque só a Ele pertence a vingança. E a nós, liberar o perdão. Confiar no nosso Deus. Que Deus não vai entrar naquela vida ali quebrando a cabeça, quebrando o pescoço, matando, não. Deus vai entrar operando salvação. Assim como o Senhor Jesus foi, assim Ele nos ensina. Como Ele foi, Ele nos dá o exemplo, né? O exemplo do Senhor Jesus. Para que nós possamos também. Está no Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículo 15. Assim como eu fiz, façais vós também. Ele desceu, sacrificou, foi humilhado, perseguido, maltratado, foi oferecido em sacrifício a Deus pelos nossos pecados. Então eu acho que pela palavra de Deus, pela orientação do Espírito Santo de Deus, nós não podemos estar apegados com essas pequenas coisas, irmãos. Isso é coisinhas que impede que nós tenhamos comunhão com Deus, que venhamos transbordar no Espírito de Deus, que tenhamos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Aqui como nos reunimos aqui esta noite, Deus sabe que nós precisamos desta palavra. Deus sabe o que a igreja precisa. E nós precisamos de Cristo, precisamos do Espírito. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Se eu não consigo perdoar, através do Espírito Santo eu consigo liberar o perdão. Porque eu preciso do perdão. E não posso ser um hipócrita perante o Senhor.